Medonho Alho episódio 37. 5 histórias de fantasmas reais. Casa não tão doce, parte 2. História 1. A Casa Azul de Kedah. Era 2004, num bairro tranquilo de Kedah, Malásia. O ar estava denso com o calor úmido dos trópicos, e as noites eram muitas vezes assustadoramente silenciosas, interrompidas apenas pelo coachar distante dos sapos e pelo farfalhar ocasional das folhas. Minha família e eu precisávamos de acomodação temporária enquanto nossa casa estava sendo reformada. Devíamos ficar lá apenas 6 meses e assim começou a busca por uma casa para alugar. Minha amiga íntima, Sui, me acompanhou enquanto dirigíamos pela vizinhança. Já era fim de tarde quando passamos por uma casa que me chamou a atenção e uma grande e antiga casa azul que parecia se destacar das demais. A pintura estava desbotada, quase como se a própria casa tivesse desistido de resistir à passagem do tempo. O musgo crescia em manchas nas paredes, conferindo-lhes um encanto peculiar que não consegui descrever. Uma placa pendurada no portão, balançando ao sabor da brisa, aluga-se. Olhe aquela casa, disse Sui, apontando. Está vazio e disponível para alugar. Parece bom, não é? Balancei a cabeça, sentindo uma atração inexplicável por isso. Havia algo na casa, talvez fosse a varanda grande e coberta ou a forma como o sol da tarde projetava longas sombras no gramado. Seja o que for, fiquei animado para contar aos meus pais. Minha mãe e meu pai concordaram em alugar a casa. Uma semana depois, nos mudamos. No momento em que entramos, notei uma sensação estranha no ar, como uma presença pesada e persistente que se agarrava às paredes. A casa estava silenciosa, quase silenciosa demais. Meu pai, que normalmente era muito observador, não pareceu notar nada de errado. Ele estava mais preocupado em encontrar um local confortável para se deitar e assistir televisão, seu passatempo preferido. Os primeiros dias transcorreram sem intercorrências, mas havia uma corrente de tensão da qual não consegui me livrar. Talvez fosse o fato de a casa parecer grande demais apenas para nós 5. Ou talvez fosse o modo como as sombras pareciam esticar-se e contorcer-se de formas não naturais após o pôr do sol. Então, na segunda semana, aconteceu algo que mudaria tudo. Certa noite, já era tarde, passava da meia-noite, e eu estava sentado em minha mesa de estudo, me preparando para os próximos exames. Meu quarto estava mal iluminado, a única fonte de luz vinha da pequena luminária na minha mesa. A sala estava fria, apesar do ar quente e tropical lá fora. Olhei para o espelho da minha mesa, o que me permitiu ver a porta atrás de mim. Enquanto eu rabiscava notas, de repente senti um arrepio percorrer minha espinha. Olhei para o espelho e congelei. Parado bem atrás de mim, com uma expressão séria no rosto, estava meu pai. Seus olhos estavam bem abertos, olhando atentamente para mim. Meu coração batia forte no peito quando me virei, mas não havia ninguém lá. Pisquei, confuso e abalado. Eu tinha imaginado isso. Levantei-me, destranquei a porta e saí para o corredor. A sala ficava a poucos passos de distância e pude ver meu pai sentado no sofá, olhando fixamente para a televisão, que estava desligada. Aba! Eu gritei suavemente. Ele não respondeu. Seu corpo estava rígido, seus olhos ainda bem abertos, sem piscar. A visão era enervante, para dizer o mínimo. Aproximei-me dele com cautela, sem saber o que estava vendo. O ar ao redor dele parecia denso, como se algo estivesse me pressionando. Estendi a mão para sacudi-lo, mas ele permaneceu imóvel, com o olhar fixo na tela vazia. Senti uma vontade irresistível de fugir, mas também precisava usar o banheiro. Enquanto ia para o banheiro, esbarrei com minha mãe no corredor. Mamãe, você pode ver como está a Aba. Ele está agindo de forma muito estranha, eu disse, minha voz tremendo. Ela olhou para mim, com a testa franzida em confusão. O que você está falando? Seu pai está na cama há horas. Ele não está se sentindo bem esta noite. Senti o sangue sumir do meu rosto. Mas... ele está na sala, eu sussurrei. Minha mãe me encarou por um momento e depois foi rapidamente para a sala. Eu segui logo atrás, meu coração batendo forte no peito. Mas quando chegamos à sala, ela estava vazia. A televisão estava desligada e o sofá estava frio. Minha mãe se virou para mim com uma expressão severa. Pare de jogar. Ir para a cama. Balancei a cabeça entorpecidamente e corri de volta para o meu quarto, trancando a porta atrás de mim. Naquela noite, dormi com as luzes acesas, meu coração disparado até que a exaustão finalmente me dominou. Na manhã seguinte, tentei me livrar dos acontecimentos da noite anterior. Eu me convenci de que estava cansado, que minha mente havia me pregado peças.
Era uma explicação racional e me agarrei a ela, mas a casa tinha outros planos. Era de manhã cedo e eu estava ajudando minha mãe na cozinha. Estávamos descascando cebolas para a barraca de comida que administramos. Meu irmão mais novo, Mod, deveria estar na escola, mas enquanto eu descascava as cebolas, o vi correr pela cozinha, saltando sobre a cesta de cebolas sem dizer uma palavra. Mod. Tome cuidado, você não vê o que estou fazendo aqui. Gritei atrás dele, irritado com seu descuido. Minha mãe ergueu os olhos do trabalho, intrigada. O que você está falando? Mod está na escola. Ele saiu cedo esta manhã para o treino esportivo. Minhas mãos congelaram no meio da casca e senti o mesmo pavor frio da noite anterior. Mas eu acabei de vê-lo. Ele correu por aqui. Minha mãe balançou a cabeça, estreitando os olhos de preocupação. Você está cansado, tem estudado demais. Vá descansar um pouco. Balancei a cabeça lentamente, mas sabia o que tinha visto. Não havia dúvida. Senti a lufada de ar quando Mod passou correndo por mim, vi o borrão de sua figura enquanto ele se movia pela sala. Mas ele não estava aqui. Ele não poderia estar. Tentei me convencer de que era apenas minha imaginação, que o estresse das provas e a casa desconhecida estavam me afetando. Mas, no fundo, eu sabia que algo estava muito, muito errado. Uma semana depois, fomos chamados para nossa cidade natal, Paean, devido a uma emergência familiar. Saímos da Casa Azul às pressas, embalando apenas o essencial e trancando as portas atrás de nós. Foi um alívio sair da atmosfera opressiva da casa, mesmo que por pouco tempo. Quando voltamos, o ar estava diferente, como se a própria casa tivesse prendido a respiração enquanto estávamos fora. Quando entramos na garagem, nossa vizinha, Maxi Gani, acenou para nós, com o rosto pálido e abatido. Você se foi? Ela perguntou, sua voz trêmula. Minha mãe assentiu. Sim, ficamos fora por uma semana. Por quê? Os olhos de Maxi Gani se arregalaram de horror e ela deixou cair o recipiente de comida que segurava. Eu pensei que você ainda estivesse aqui. Eu via luzes acesas na casa todas as noites. Ouvi barulhos, pessoas conversando, portas abrindo e fechando, até o som de alguém cozinhando. E seu filho? Mod, ele ficava sentado do lado de fora todas as noites. Tentei falar com ele, mas ele nunca respondeu. Até vi seu marido andando pela casa, mas quando liguei para ele, ele simplesmente me ignorou. O rosto da minha mãe ficou branco. Isso é impossível. Nós estivemos fora esse tempo todo. Maxi Gani parecia aterrorizado. Tai, achei estranho, mas não achei. Não achei que pudesse ser outra coisa. Todos nós sentimos então, um arrepio que nos percorreu, como se a própria casa estivesse escutando, esperando que entrássemos novamente. Minha mãe rapidamente nos conduziu para dentro, com uma expressão sombria no rosto. Ela não queria demonstrar, mas eu podia ver o medo em seus olhos. Naquela noite, quando voltamos para casa, a atmosfera parecia mais opressiva do que nunca. Meu pai, geralmente calmo e sereno, parecia agitado. Ele andava pela sala, murmurando para si mesmo, enquanto minha mãe se ocupava em limpar a cozinha, com as mãos tremendo levemente. Enquanto estava deitado na cama naquela noite, não conseguia afastar a sensação de que não estávamos sozinhos em casa. Cada rangido, cada sussurro do vento contra as janelas parecia amplificado no silêncio da noite. Mantive as luzes acesas, com muito medo de ser engolido pela escuridão. Os próximos dias passaram em um borrão de tensão e desconforto. Meu pai continuou a agir de forma estranha, muitas vezes desaparecendo por horas sem explicação. Minha mãe ficou cada vez mais preocupada, embora tentasse esconder isso de nós. Foi na última noite antes de deixarmos a Casa Azul para sempre que tudo veio à tona. Eu estava deitado na cama, tentando dormir, quando ouvi uma batida suave na minha porta. Sentei-me, com o coração acelerado, e gritei baixinho: quem é? Não houve resposta, apenas o som da porta se abrindo. Agarrei o cobertor com força, minha respiração ficou presa na garganta quando vi uma figura parada na porta. Foi meu pai. Ele ficou ali, com o rosto pálido e inexpressivo, os olhos arregalados e sem piscar. Mas havia algo errado, algo terrivelmente errado. Suas feições estavam distorcidas, como se seu rosto fosse feito de cera e alguém tivesse começado a derretê-lo. Seus olhos eram muito grandes, sua boca esticada em um sorriso grotesco que não alcançava seus olhos. Eu gritei, recuando até ficar pressionado contra a cabeceira da minha cama. A figura na porta não se mexeu, apenas ficou ali, olhando para mim com aquele sorriso horrível. Aba! Eu gritei,
mas sabia que não era ele. Seja lá o que fosse, não era meu pai. As luzes do meu quarto piscaram, lançando sombras estranhas e dançantes nas paredes. Saí da cama, passando pela figura e correndo pelo corredor até o quarto dos meus pais. Entrei correndo pela porta, soluçando, e encontrei minha mãe sentada na cama, segurando a mão de meu pai. Ele estava dormindo, sua respiração superficial e difícil. Minha mãe olhou para mim com os olhos arregalados de medo. O que está errado? Eu não conseguia falar, só conseguia apontar para o corredor de onde viera. Minha mãe franziu a testa e se levantou, passando por mim para ver o que eu estava apontando. Eu a segui hesitantemente, cada nervo do meu corpo gritando para eu voltar, fugir. Quando chegamos ao meu quarto, a porta estava aberta e a luz ainda tremeluzia. Mas a figura desapareceu. Minha mãe se virou para mim, o rosto pálido. Você vem conosco. Vamos sair desta casa esta noite. Arrumamos o que pudemos com pressa, deixando o resto para trás. Enquanto nos afastávamos da casa azul, olhei para trás uma última vez e vi uma figura parada na janela do andar de cima, nos observando partir. Nunca mais voltamos para a casa azul. A saúde do meu pai piorou depois que partimos e ele faleceu alguns meses depois. Minha mãe recusou-se a falar sobre o que havia acontecido e mudamos em silêncio para nossa casa reformada. Só anos depois é que descobri a verdade. Maxigani finalmente confidenciou a minha mãe, contando-lhe a história completa da Casa Azul. A casa estava vazia há 8 anos antes de nos mudarmos, abandonada pelos ocupantes anteriores que fugiram depois de apenas algumas semanas. Todas as famílias que viveram lá passaram por ocorrências estranhas e aterrorizantes, figuras distorcidas durante a noite, vozes gritando no escuro e a sensação de estar sendo observado. Mas não foi só a casa. O que quer que morasse lá nos seguiu, ligando-se ao meu pai. Ele havia tirado a imagem dele, usando-a para nos atormentar, para tentar nos quebrar. E no final, conseguiu. Nunca mais falamos da Casa Azul. Permaneceu uma memória sombria, uma sombra que permanecia nos limites de nossas mentes. Mas eu sabia, no fundo, que ele ainda estava por aí, esperando pela próxima vítima. História 2. O companheiro de casa. Era uma típica noite de sexta-feira na movimentada cidade, e as ruas estavam cheias de sons de buzinas de carros e pedestres tagarelando. Eu tinha acabado de voltar de um jantar rápido no restaurante local. O ar estava pesado com o cheiro de frituras e os ecos distantes das orações noturnas, sinalizando o início da noite. Ao chegar na casa alugada, percebi como o lugar estava silencioso. A casa, que eu dividia com outros 5 estudantes, estava estranhamente silenciosa. Normalmente, os fins de semana significavam que todos voltariam para casa, para suas famílias, deixando-me sozinho na grande e velha casa. Esta noite não foi diferente, e pelo menos foi o que pensei. A casa em si era uma relíquia do passado, com piso de madeira que rangia e janelas altas e estreitas que balançavam com a mais leve brisa. As paredes eram forradas com papel de parede velho e desbotado que parecia enrolar nas bordas, como se tentasse escapar do peso dos anos. Empurrei a pesada porta da frente e entrei na sala mal iluminada. A única luz vinha da pequena luminária na mesinha lateral, lançando sombras longas e tremeluzentes por toda a sala. À medida que meus olhos se adaptavam à escuridão, vi meu colega de casa, Man, deitado no sofá, meio adormecido em frente à TV. Cara, você não voltou para casa? Eu perguntei, surpreso ao vê-lo ali. Ele respondeu com um grunhido indiferente, mal se movendo do lugar. Mais tarde, ele murmurou, os olhos ainda fixos na tela da TV. Dei de ombros, sem pensar muito nisso. Tudo bem então, vamos comer alguma coisa mais tarde. Minha bicicleta quebrou, então vou precisar de uma carona. Sim, claro, ele murmurou, sua voz sumindo enquanto ele parecia voltar ao seu meio sono. Subi as escadas para o meu quarto, decidindo me refrescar antes de sairmos. As velhas escadas de madeira rangeram sob o meu peso e pude ouvir o eco fraco dos meus passos ricocheteando nas paredes vazias. Uma vez no meu quarto, limpei-me rapidamente e sentei-me perto da janela para conversar com minha namorada pelo telefone. A brisa fresca da noite filtrava-se pela janela entreaberta, oferecendo uma breve pausa do calor persistente do dia. Enquanto falava ao telefone, ouvi o barulho característico da grade da porta da frente sendo aberta. Presumi que fosse o homem, finalmente se levantando para sair. Cara, onde você está indo? Gritei da janela, minha voz ecoando escada abaixo. Macan. Ele respondeu, sua voz baixa e monótona. Espere. Eu vou com você, gritei, correndo para desligar o telefone.
coloquei uma jaqueta e desci correndo, ansiosa para alcançá-lo. Mas quando cheguei à sala, a casa estava completamente silenciosa. A porta da frente estava aberta, mas não havia sinal de Man. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo leve zumbido da tela da TV, agora vazia. Saí, examinando a rua escura e deserta. Não havia ninguém à vista. A agitação habitual da vizinhança parecia ter desaparecido, deixando apenas uma quietude perturbadora. Amaldiçoei baixinho, irritada porque Man tinha ido embora sem mim. Decidi caminhar até um restaurante próximo, na esperança de encontrá-lo lá. A caminhada transcorreu sem intercorrências, embora a tranquilidade da vizinhança parecesse mais opressiva do que o normal. As luzes da rua lançavam sombras longas e misteriosas que pareciam se estender em minha direção, e eu não conseguia afastar a sensação de que estava sendo observado. No restaurante, não vi o Man. Tentei ligar para ele, mas meu telefone não deu sinal. Frustrado, comi algo rápido e decidi voltar para casa, ainda furioso por ter sido deixado para trás. Quando voltei para casa, encontrei a porta deslizante de vidro trancada. Isso foi estranho. Nenhum de nós jamais trancou aquela porta desde que o proprietário mencionou que a chave havia sido perdida há muito tempo. Eu não conseguia entender como ela poderia estar trancada por dentro. Cara, abra. O que você tem? Eu gritei, batendo no vidro. Não houve resposta. A casa permaneceu escura e silenciosa. Peguei meu telefone novamente, tentando ligar para Man. Desta vez, a ligação foi completada. Cara, onde diabos você está? Abrir a porta. Eu gritei ao telefone. Qual é o seu problema? A voz do homem veio, parecendo irritada. Fui para casa esta manhã depois da aula. Estou na casa dos meus pais. Por que você está me ligando? Suas palavras me atingiram como uma tonelada de tijolos. Meu coração pulou uma batida e meu sangue gelou. Mas, eu vi você mais cedo. Você estava deitado no sofá assistindo TV. Eu falei com você. Eu gaguejei, confusão e medo rastejando em minha voz. Não fui eu, respondeu Man, sua voz agora tingida de desconforto. Saí de manhã cedo. Você deve estar enganado. Fiquei ali, olhando para a casa escura e vazia. Se Man tivesse estado ausente o dia todo, então com quem, ou com o que, eu teria falado? O pânico começou a se instalar enquanto eu repassava os acontecimentos em minha mente. Lembrei-me claramente de ter visto alguém no sofá, ouvindo a voz de Man me respondendo. Mas agora, as peças não se encaixavam. Eu lentamente me afastei de casa, meu coração batendo forte no peito. Algo estava terrivelmente errado. Incapaz de afastar a sensação de pavor, corri até a casa de um amigo, a apenas algumas portas de distância. Bati na porta, tentando manter meus nervos sob controle. Quando ele atendeu, expliquei rapidamente o que havia acontecido, minha voz tremendo de medo. Ele ouviu, sua expressão ficando mais séria a cada palavra. Você deveria ficar aqui esta noite. Aquela casa é velha. Coisas estranhas acontecem em lugares como esse. Eu concordei, abalado demais para voltar. Naquela noite, fiquei acordado no quarto de hóspedes do meu amigo, olhando para o teto. Minha mente estava acelerada, repassando cada detalhe da noite. Quanto mais eu pensava nisso, mais me convencia de que algo sinistro estava em jogo. A manhã chegou, mas a sensação de desconforto não me abandonou. Decidi enfrentar a situação de frente. Afinal, eu não poderia evitar a casa para sempre. Com meu amigo me acompanhando, voltei para a casa alugada. Subimos a entrada da garagem e notei algo estranho. A porta deslizante, que havia sido trancada na noite anterior, estava entreaberta. As cortinas tremulavam com a brisa e um arrepio percorreu minha espinha. Entramos cautelosamente na casa, cada rangido das tábuas do piso ecoando no silêncio. A sala estava exatamente como eu a havia deixado, mas o ar parecia denso, opressivo, como se a própria casa estivesse prendendo a respiração. Meu amigo e eu verificamos todos os cômodos, mas não havia nada fora do lugar. Tudo estava exatamente como havíamos deixado, exceto por uma coisa. As janelas, que antes estavam todas bem fechadas, agora estavam abertas. Cada um deles. Que diabos? Meu amigo murmurou, sua voz quase um sussurro. Verificamos as janelas, mas não havia sinal de entrada forçada. Era como se eles tivessem aberto por conta própria. Enquanto estávamos na sala, tentando entender o que estava acontecendo, ouvimos um barulho lá em cima, uma batida fraca e rítmica, como se alguém tamborilasse os dedos numa superfície de madeira. Trocamos um olhar nervoso e subimos lentamente as escadas.
As batidas ficaram mais altas à medida que nos aproximávamos do segundo andar. Meu coração estava na garganta e minhas mãos tremiam quando estendi a mão para a maçaneta da porta do meu quarto. A porta se abriu, revelando o meu quarto exatamente como eu o havia deixado. O som de batidas parou abruptamente. Meu amigo entrou atrás de mim e nós dois congelamos. Ali, na minha mesa, havia uma pequena caixa de madeira que eu nunca tinha visto antes. Era antigo, com entalhes intrincados na tampa, e parecia deslocado na sala que de outra forma seria mundana. De onde veio isso? Meu amigo perguntou, sua voz quase um sussurro. Não tenho ideia, respondi, aproximando-me da caixa. Hesitei por um momento antes de estender a mão para abri-lo. A tampa rangeu ao ser levantada, revelando uma coleção de fotografias antigas e amareladas. Peguei minhas mãos tremendo. A fotografia era de um grupo de pessoas sorrindo para a câmera, mas seus rostos estavam desfocados, quase como se estivessem se movendo rápido demais para serem capturados pela câmera. Eu folheei o resto das fotos, cada uma mais perturbadora que a anterior. Havia imagens da casa, tiradas de ângulos que pareciam impossíveis, e como se alguém estivesse dentro das paredes, nos observando. Deixei cair as fotos, meu estômago revirando de náusea. Isso não está certo. Precisamos sair daqui. Meu amigo não discutiu. Saímos da sala, deixando a caixa e seu conteúdo para trás. Quando chegamos ao topo da escada, as batidas recomeçaram, desta vez mais altas, vindas de dentro das paredes. Corremos para fora de casa, sem parar até voltarmos para a casa do meu amigo. Eu estava tremendo, minha mente girando com o que tínhamos acabado de vivenciar. Mais tarde naquela noite, tentei entender o que estava acontecendo. As fotografias, as batidas, a figura que eu tinha visto, nada disso fazia sentido. A casa era velha, sim, mas aquilo ia além de qualquer assombração comum. Decidi fazer algumas pesquisas, na esperança de encontrar respostas. Pesquisei registros antigos, fóruns online e lendas locais, tentando encontrar algo que pudesse explicar as estranhas ocorrências. Foi então que me deparei com a história de uma família que morava na casa há décadas. Os detalhes eram vagos, mas foi dito que todos morreram em circunstâncias misteriosas. Alguns alegaram que o pai enlouqueceu, levado à loucura por vozes nas paredes. Outros falavam de uma antiga maldição, ligada ao terreno onde a casa foi construída. Mas a parte mais assustadora era a lenda do Penungu, um espírito invisível que supostamente guardava certos lugares, atormentando qualquer um que ousasse perturbar seu domínio. Dizia-se que o Penungu poderia assumir a aparência daqueles que reivindicou, prendendo suas almas em um ciclo interminável de tormento. As peças começaram a se encaixar. A figura que eu tinha visto, as fotografias, as batidas, e tudo estava conectado. A casa não era apenas mal assombrada, estava amaldiçoado e eu de alguma forma me tornei seu alvo. Eu sabia que não poderia mais ficar naquela casa. Arrumei meus pertences, deixando para trás qualquer coisa que pudesse estar ligada à maldição. Mas, ao sair, percebi que precisava ter certeza, precisava enfrentar o que quer que estivesse naquela casa pela última vez. Voltei para casa, desta vez sozinho. O ar estava denso de tensão e cada sombra parecia se mover por conta própria. Fui até meu quarto, onde a caixa de madeira ainda estava sobre a mesa. As fotografias estavam espalhadas pelo chão, como se alguém as tivesse vasculhado com pressa. Mas o que me chamou a atenção foi o espelho na parede. Estava rachado, uma linha irregular descia pelo centro, distorcendo meu reflexo. Olhei para o espelho, meu coração batendo forte. Foi então que o vi, uma figura parada atrás de mim, seu rosto era um reflexo distorcido do meu. Ele estava sorrindo, um sorriso frio e ameaçador que causou arrepios na minha espinha. Eu me virei, mas a sala estava vazia. A figura no espelho havia desaparecido. Saí da sala, minha respiração ficando curta e em pânico. Ao chegar ao topo da escada, ouvi novamente as batidas, mais altas e insistentes do que nunca. Vinha de trás das paredes, do coração da casa. Eu soube então que precisava ir embora, mas a casa tinha outros planos. A porta da frente se fechou, as fechaduras se encaixando. As janelas chacoalharam e as luzes piscaram descontroladamente. Eu estava preso. As batidas ficaram mais altas, transformando-se em batidas frenéticas que pareciam vir de todas as direções. As paredes tremeram e pude sentir as tábuas do piso se mexendo sob meus pés. Desesperado, corri para a porta dos fundos, mas ela também estava trancada. Eu estava cercado, a casa se fechando sobre mim, como se estivesse viva, decidida a me manter ali. E então, tudo ficou quieto.
As batidas pararam, as luzes se estabilizaram e a casa ficou em silêncio. Por um momento, pensei que tinha acabado. Mas então eu vi uma figura parada no topo da escada. Era o homem, ou pelo menos algo parecido com ele, olhando para mim com olhos frios e sem vida. Ele não se moveu, não falou. Ele apenas ficou ali, me observando, enquanto o ar ficava cada vez mais frio. Eu podia sentir a vida sendo sugada do quarto, como se a própria essência da casa estivesse se alimentando do meu medo. Eu sabia que tinha que fazer alguma coisa, qualquer coisa, para escapar. Peguei o objeto mais próximo, e um pesado suporte para livros, e joguei-o na figura. Passou através dele, quebrando o espelho atrás dele. A figura piscou e depois desapareceu, deixando-me sozinho na casa escura e vazia. Não me lembro muito do que aconteceu depois disso. De alguma forma, consegui quebrar uma janela e escapar de casa. Corri a noite toda, sem parar até estar longe daquele lugar amaldiçoado. Eu nunca voltei. Saí no dia seguinte, deixando tudo para trás. A casa acabou sendo vendida, mas nunca descobri o que aconteceu com ela, ou com os novos inquilinos. Mas eu não conseguia me livrar da sensação de que não havia acabado. A casa, a figura, as batidas ainda assombram meus sonhos, uma lembrança constante do terror que enfrentei. E às vezes, tarde da noite, quando o mundo está quieto, ouço de novo aquelas batidas fracas e rítmicas, como alguém tamborilando os dedos em uma superfície de madeira. É um som que ficará comigo para sempre, um lembrete de que é melhor deixar alguns lugares em paz e que alguns espíritos nunca descansam verdadeiramente. Anos se passaram desde aquela noite fatídica, mas as memórias permanecem tão vívidas como sempre. Tentei seguir em frente, deixar o passado para trás, mas nunca é tão simples. De vez em quando ouço histórias e rumores de ocorrências estranhas naquele antigo bairro. As pessoas falam de sombras que se movem por conta própria, de vozes ecoando em salas vazias, de uma presença fria e malévola que observa na escuridão. Alguns dizem que a casa foi abandonada, deixada a apodrecer à medida que a natureza a recupera lentamente. Outros afirmam que ainda está ocupado, que novos inquilinos se mudaram, sem saber dos horrores que existem lá dentro. Mas eu sei a verdade. O Penungu ainda está lá, esperando, observando, aguardando a hora. É apenas uma questão de tempo até encontrar uma nova vítima, outra pessoa para prender no seu interminável ciclo de tormento. E quando isso acontecer, estarei pronto. Estarei esperando, ouvindo aquelas batidas familiares, sabendo que o pesadelo está longe de terminar, pois algumas coisas nunca podem ser esquecidas e alguns lugares nunca podem ser evitados. História 3. Os ecos dos passos sombreados. A noite caiu pesadamente sobre Kuala Lumpur, mergulhando a cidade num espesso véu de escuridão. Num apartamento modesto, situado no coração movimentado da cidade, uma sensação de desconforto pairava no ar. O apartamento era pequeno, mas confortável, um lar temporário para uma jovem chamada Nur. O seu marido tinha recentemente arranjado um novo emprego do outro lado do estreito, deixando-a sozinha com os 2 filhos pequenos. A mãe dela, que veio de Cochin para ajudar na mudança iminente de volta para Miri, ficaria com eles por algumas semanas. As noites de Nur eram rotineiras: lavar roupas, arrumar e ficar de olho nas crianças enquanto elas adormeciam. Esta noite, quando o relógio marcava quase 9 horas, ela se viu no meio de suas tarefas habituais, arrastando-se entre a sala de estar e a máquina de lavar. A TV estava ligada, exibindo algum programa esquecível, sua luz bruxuleante lançando longas sombras pela sala. Sua mãe, sempre notívaga, estava no quarto de hóspedes, ocupada costurando sob uma luz fraca. Enquanto Nur estava na sala, com a atenção dividida entre a TV e suas tarefas, de repente ela sentiu a presença de alguém ao seu lado. Ela podia sentir a presença familiar de sua mãe, o suave farfalhar de suas roupas, o leve perfume de jasmim que sempre se agarrava a ela. Sem olhar diretamente, Nur viu a figura da mãe em sua visão periférica, parada em silêncio ao lado dela. Um pensamento passou por sua mente, uma vontade divertida de brincar com a mãe sobre a falta de programas interessantes na TV. Mas algo a impediu. Ela permaneceu imóvel, os olhos fixos na tela, o coração começando a bater forte no peito. O ar ao seu redor pareceu ficar mais pesado, denso com uma tensão invisível. Então, sem dizer uma palavra, a figura passou por ela e entrou no quarto de Nur. Por um momento, Nur ficou congelada, o controle remoto escorregando de suas mãos e caindo no chão. Um estranho arrepio percorreu sua espinha, um frio que penetrou em seus ossos. A máquina de costura de sua mãe zumbia suavemente no outro cômodo, um som distante que agora parecia estar a mundos de distância.
Nur sacudiu o desconforto e racionalizou a situação. Talvez a mãe estivesse verificando as crianças, pensou ela, embora fosse estranho usar o banheiro do quarto de Nur quando havia outro mais perto do seu. Ainda assim, ela se convenceu de que não era nada fora do comum. Ela hesitou na soleira do quarto, a porta entreaberta. O quarto estava escuro, a única luz vinha do corredor atrás dela. Ela estendeu a mão e acendeu a luz, a lâmpada fluorescente ganhou vida com um leve zumbido. A cama estava bem arrumada, os brinquedos das crianças espalhados na desordem habitual, mas não havia sinal da mãe. A respiração de Nur ficou presa na garganta enquanto ela atravessava o quarto em direção ao banheiro. Ela empurrou a porta, meio que esperando ver sua mãe lá dentro. Mas o banheiro estava vazio, o ar parado e frio. O espelho acima da pia refletia seu rosto pálido e de olhos arregalados, uma expressão de confusão e medo gravada em suas feições. Ela apagou a luz e voltou para o quarto da mãe, seus passos acelerando à medida que a sensação de pavor aumentava. Ela encontrou a mãe exatamente onde estivera antes, curvada sobre a máquina de costura, o som rítmico da agulha contrastando fortemente com o silêncio do resto do apartamento. "Mac, você acabou de entrar no meu quarto?" Nur perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. Sua mãe olhou para cima, intrigada. "Não, estive aqui o tempo todo." "Por quê?" Nur engoliu em seco, sua mente acelerada. "Eu só pensei ter visto você no meu quarto. Eu vi você parado ao meu lado na sala de estar, e então você entrou no meu quarto." A expressão de sua mãe mudou, a luz divertida em seus olhos diminuiu. "Eu não saio desta sala desde as orações de Isha," ela disse suavemente, seu tom sério agora. Uma compreensão fria tomou conta de Nur. Ela tinha visto algo que parecia com sua mãe, mas não era. Sua mente girava, tentando entender o que havia acontecido, mas quanto mais ela pensava sobre isso, mais impossível parecia. Ela não disse mais nada para a mãe, não querendo assustá-la, mas o medo a corroía por dentro. Naquela noite, Nur ficou acordada na cama, cada rangido e gemido do apartamento amplificados no silêncio. A imagem da figura sombria, a sósia de sua mãe, repetia-se em sua mente repetidas vezes. Ela tentou se convencer de que era um truque de luz, uma invenção de sua imaginação, mas no fundo ela sabia que não. Nos dias seguintes, a atmosfera no apartamento tornou-se cada vez mais opressiva. Coisas estranhas começaram a acontecer, um sussurro misterioso que parecia vir das paredes, sombras que se moviam por conta própria e a sensação persistente de estar sendo observado. Certa manhã, enquanto Nur se preparava para o dia, ela ouviu um leve som de silêncio perto de seu ouvido, como se alguém estivesse tentando silenciá-la. Ela se virou, esperando ver o filho, mas não encontrou nada. Ele ainda estava dormindo em sua cama, sem ser perturbado. Os nervos de Nur estavam à flor da pele, seu comportamento geralmente forte dando lugar ao medo. Ela queria contar ao marido, mas ele estava longe e ela não queria preocupá-lo. Ela pensou em contar para a mãe, mas desistiu, não queria sobrecarregá-la com essas ocorrências estranhas. Então, ela guardou para si mesma, esperando que tudo desaparecesse. Mas as noites eram as piores. Cada vez que fechava os olhos, sentia aquela presença novamente, parada ao lado da cama, observando-a. Ela quase podia ouvir o suave farfalhar das roupas, sentir o leve perfume de jasmim. Estava sempre ali, fora de vista, uma figura sombria que parecia estar esperando por alguma coisa. Numa noite particularmente escura, enquanto uma tempestade assolava lá fora, o medo de Nur atingiu o auge. A energia caiu, mergulhando o apartamento na escuridão total. O vento uivava por entre as árvores lá fora e a chuva açoitava as janelas. Na escuridão total, Nur estava deitado na cama, sem conseguir dormir. A mãe dela estava dormindo no outro quarto e as crianças estavam aninhadas ao lado dela. De repente, ela sentiu uma mão em seu ombro, e fria, úmida e inconfundivelmente real. Ela congelou, com a respiração presa na garganta. A mão não se moveu, não apertou, apenas ficou ali, pesada e ameaçadora. Nur fechou os olhos com força, rezando para que isso passasse. Mas a presença não foi embora. Ele permaneceu, pressionando-a, sufocando-a com sua frieza. E então, tão repentinamente quanto apareceu, a mão desapareceu. Nur engasgou, sentando-se na cama, o coração batendo forte no peito. A sala estava vazia, a escuridão densa e impenetrável. Ela pegou o abajur de cabeceira, mas ainda havia falta de energia. Na penumbra de seu telefone, ela examinou a sala, mas não havia nada lá, nada além da sensação avassaladora de pavor que se instalou em seu peito.
Na manhã seguinte, Nur mal conseguia falar. Ela seguiu os movimentos do dia, com a mente em outro lugar, assombrada pelos acontecimentos da noite anterior. Ela sabia que não poderia mais ficar no apartamento. O que quer que a estivesse assombrando não iria embora por conta própria. Quando a mãe sugeriu que partissem para Miri mais cedo do que o planejado, Nur não hesitou. Eles arrumaram seus pertences e saíram do apartamento naquele mesmo dia, deixando para trás a presença sombria que a atormentava. Mas, enquanto se afastavam, Nur não conseguia afastar a sensação de que aquilo não tinha acabado, de que o que quer que a tivesse seguido não seria tão facilmente deixado para trás. Ao se instalarem em sua nova casa em Miri, Nur tentou esquecer os estranhos acontecimentos em Kuala Lumpur, mas as lembranças perduraram, invadindo seus pensamentos quando ela menos esperava. Ela evitava espelhos à noite e, de vez em quando, se pegava olhando por cima do ombro, meio que esperando ver aquela figura sombria parada fora de vista. Anos mais tarde, quando Nur contou a história aos filhos, já crescidos, percebeu que o medo nunca a abandonou de verdade. Estava ali, no fundo, uma parte dela que sempre seria assombrada pelos ecos dos passos sombrios. História 4. O convidado não convidado. No coração de Kuala Lumpur, em meio à vida agitada da cidade, a casa alugada de Zaza com terraço permanecia assustadoramente silenciosa. A casa já tinha visto dias melhores, agora desgastada e sombreada pela passagem do tempo. Era um fim de semana e Zaza, uma estudante universitária, tinha um lugar só para ela, pois suas colegas de casa haviam retornado para suas cidades natais. Normalmente, essa solidão era bem-vinda, mas esta noite parecia diferente e perturbadora. O dia foi típico. Zaza e sua amiga Nina passaram a tarde em pontos de compras populares, absorvendo a atmosfera animada de Bukit Bintang. Eles voltaram para casa tarde, com os braços cheios de sacolas de compras e o ânimo elevado. A casa, no entanto, parecia ter uma energia diferente, um peso no ar que nenhum dos dois conseguia identificar. Zaza encolheu os ombros, atribuindo-o ao silêncio da casa vazia. Subiram até o quarto de Zaza, ansiosos para experimentar suas roupas novas. Enquanto riam e conversavam, um leve barulho vindo do andar de baixo interrompeu seu momento de alegria, um baque suave, como se algo pesado tivesse caído no chão. Nina olhou para Zaza com as sobrancelhas franzidas. Você ouviu isso? Zaza hesitou e depois assentiu. Talvez um dos colegas de casa tenha voltado mais cedo. Nina franziu a testa. Em uma noite de sábado. Eu duvido. Ainda assim, a ideia de ter outra pessoa na casa era um tanto reconfortante. Eles continuaram a conversa, tentando ignorar a sensação desconfortável que crescia na boca do estômago. Mas então, o som de passos lentos e deliberados ecoou na escada, aproximando-se cada vez mais do quarto. O coração de Zaza começou a disparar. Nina, você trancou a porta da frente. Nina assentiu. Claro que sim. Mas e se? Sua voz foi sumindo, sua mente fervilhando de possibilidades. Talvez alguém tenha uma chave reserva. Os passos pararam bem na porta de Zaza, seguidos pelo inconfundível tilintar de chaves, como se alguém estivesse procurando a chave certa. A respiração de Zaza ficou presa na garganta. A porta já estava trancada por dentro, mas a ideia de alguém, ou algo, parado do outro lado causou um arrepio na espinha. Quem está aí? Zaza gritou, com a voz trêmula. Não houve resposta. Em vez disso, a maçaneta da porta sacudiu violentamente, como se alguém estivesse tentando forçar a entrada. Nina agarrou o braço de Zaza, com o rosto pálido. Zaza, não acho que seja uma pessoa. A mente de Zaza disparou, tentando se lembrar de alguma história que tivesse ouvido sobre a casa. Sempre pareceu um pouco estranho, mas nada parecido havia acontecido antes. Seus pensamentos foram interrompidos por um forte estrondo, como se algo pesado tivesse sido jogado contra a porta. A força disso fez toda a sala tremer. Sem pensar, Zaza e Nina correram para a janela, mas ela estava bem fechada, os trincos enferrujados e imóveis. Eles estavam presos. As batidas na porta ficaram mais altas, mais frenéticas, como se o que quer que estivesse lá fora estivesse cada vez mais desesperado para entrar. De repente, tudo ficou em silêncio. A ausência de ruído era quase tão assustadora quanto as batidas. Zaza e Nina ficaram paralisadas, ouvindo atentamente, mas tudo o que conseguiam ouvir era a própria respiração rápida. Minutos se passaram, embora parecessem horas. Justamente quando eles pensaram que o pior já havia passado, uma voz suave e arrepiante sussurrou do outro lado da porta. Zaza, abra a porta. O aperto de Nina aumentou no braço de Zaza.
Esse não é um dos seus colegas de casa, ela sussurrou, sua voz quase inaudível. Zaza assentiu, sua mente era um turbilhão de medo e confusão. A voz parecia familiar, estranhamente, mas havia algo estranho nela, algo não natural. Então, tão repentinamente como havia começado, a casa inteira mergulhou na escuridão. As luzes piscaram 1, 2 vezes e depois apagaram completamente, deixando-os na escuridão total. A única luz vinha do brilho fraco da lua filtrando-se pelas cortinas. Nina pegou o telefone, mas suas mãos tremiam tanto que quase o deixou cair. Ela conseguiu acender a lanterna, o pequeno facho cortando a escuridão. Os dois pularam quando a porta se abriu, revelando um corredor vazio banhado em sombras. Nina direcionou a luz para o corredor, revelando nada além do vazio. Zaza, precisamos sair daqui, ela sussurrou, com a voz trêmula. Zaza sentiu, sua mente gritando para ela se mover, mas suas pernas pareciam feitas de chumbo. Eles rastejaram em direção à porta, o feixe de luz tremendo enquanto caminhavam. A casa parecia gemer ao redor deles, a velha madeira se acomodando de uma forma que nunca acontecerá antes. Ao chegarem à escada, eles congelaram. No fundo havia uma figura envolta em escuridão, sua forma quase invisível. Era alto, anormalmente alto, e seus olhos, aqueles olhos, brilhavam com uma luz misteriosa que enviou uma onda de terror por todo o ser de Zaza. Quem é você? Zaza conseguiu gaguejar, embora já soubesse que não haveria resposta humana. A figura não se mexeu, não falou, mas o ar ao redor deles ficou mais frio, tão frio que a respiração deles formava baforadas visíveis no escuro. Então, com uma velocidade que desafiava toda a lógica, a figura avançou na direção deles, um borrão de escuridão e frio. Zaza e Nina gritaram, tropeçando para trás e entrando na sala, batendo a porta atrás deles. Eles pressionaram as costas contra ele, como se seu peso combinado pudesse impedir a entrada de qualquer horror que estivesse tentando irromper. As batidas recomeçaram, desta vez mais fortes e rápidas, como se a entidade estivesse furiosa por eles terem escapado. As paredes tremiam a cada impacto, o ar denso com o fedor de decomposição e podridão. Zaza, o que fazemos? A voz de Nina era apenas um sussurro, seus olhos arregalados de terror. Zaza não teve resposta. Sua mente disparou, tentando pensar em algo, qualquer coisa que pudesse ajudá-los. Então, no meio do caos, ela se lembrou de algo que sua avó uma vez lhe contará sobre espíritos, como eles eram frequentemente atraídos por algo, alguém, e como poderiam ser banidos se a conexão fosse cortada. Mas qual era a conexão aqui? Porque esse espírito os assombrava. De repente, ela percebeu. As sacolas de compras. Mais cedo, em um dos mercados de rua, Zaza havia comprado um espelho antigo e ornamentado. Algo nele chamou sua atenção, algo que ela não conseguia explicar. Era apenas uma bugiganga barata, uma curiosidade, mas agora ela se perguntava se seria mais do que isso. Nina, o espelho. Zaza gritou acima do barulho. Está na bolsa, livre-se disso. Nina olhou para ela, confusa e aterrorizada, mas não discutiu. Ela subiu até a pilha de sacolas de compras e puxou o espelho. Era mais pesado do que parecia, com a superfície manchada e opaca. Sem hesitar, Nina jogou o espelho pela sala, batendo-o contra a parede. O vidro quebrou com um estrondo ensurdecedor e, por um momento, tudo ficou imóvel. As batidas pararam, o ar esquentou ligeiramente e a casa pareceu exalar, como se estivesse respirando há muito tempo. Mas o alívio durou pouco. Dos cacos do espelho quebrado, uma névoa escura começou a subir, fundindo-se na forma da figura que estava no pé da escada. Parecia maior agora, sua forma mais definida, mais ameaçadora. Você não deveria ter feito isso, ele sussurrou, sua voz como unhas em um quadro negro. Zaza e Nina recuaram, seu medo atingindo um novo pico. A figura avançou sobre eles, a sala ficando mais fria a cada passo que dava. A mente de Zaza gritava, seu corpo congelado de terror. Não havia escapatória, nenhum lugar para correr. Quando a figura estendeu a mão, a temperatura caiu ainda mais. Zaza podia ver sua respiração no ar, seu corpo tremendo incontrolavelmente. Então, quando estava prestes a tocá-la, a porta da frente do andar de baixo se abriu com um estrondo. Zaza, uma voz gritou, uma voz familiar, calorosa e viva. Era o namorado de Zaza, que ficou preocupado quando ela não atendeu suas ligações. Ele decidiu vir ver como ela estava. Sua chegada repentina pareceu quebrar o feitiço que dominava a casa. A figura recuou, sibilando de raiva e frustração. Pareceu se dissolver no ar, desaparecendo nas sombras até não restar nada além do som da respiração irregular de Zaza e Nina.
Eles não esperaram para ver se ele voltaria. Eles pegaram suas coisas e desceram as escadas, saindo pela porta da frente, para o ar frio da noite. O namorado de Zaza ficou ali, confuso e preocupado, mas Zaza não conseguia explicar o que havia acontecido. Ela não tinha palavras. Tudo o que ela sabia era que eles estavam seguros, por enquanto. Mas enquanto se afastavam de casa, Zaza não conseguia afastar a sensação de que não tinha acabado, que o que quer que estivesse naquela casa ainda estava observando, ainda esperando, e ela estava certa. Ao desaparecerem na noite, a figura reapareceu na janela do quarto de Zaza, seus olhos brilhando com uma luz malévola. Este foi apenas o começo. História 5, A Assombração de Seremban 2. Era uma manhã ensolarada de domingo e o ar na vizinhança estava carregado de expectativa. A nova casa em Seremban 2 deveria ser um novo começo para Adin e seus amigos, um lugar onde pudessem construir memórias e escapar do estresse da vida na cidade. Mas a casa, com o seu exterior aparentemente comum, guardava segredos muito mais obscuros do que qualquer um deles poderia ter imaginado. Eles mal haviam se acomodado quando coisas estranhas começaram a acontecer. Adin, junto com seus amigos de infância, Kamal e Fikri, estavam lá há uma semana. A casa era espaçosa, com um grande quintal perfeito para churrascos de fim de semana, e o aluguel era surpreendentemente acessível. Parecia um sonho tornado realidade, até que não foi. Naquela manhã, decidiram tomar café da manhã ao ar livre, aproveitando a brisa fresca. O nasi lemak que compraram em uma barraca próxima estava delicioso, mas havia um mal-estar no ar que nenhum deles conseguia afastar. Apesar do sol forte, a casa atrás deles assomava com uma presença sinistra, as janelas escuras e agourentas. Eles não sabiam explicar, mas nenhum deles queria voltar para dentro ainda. Adin continuou olhando para a casa, sentindo um pavor inexplicável corroendo suas entranhas. Vocês também sentem isso? Ele perguntou, sua voz baixa. Kamal assentiu, seu comportamento geralmente alegre e contido. Sim, é como se algo estivesse errado. Fikri, sempre cético, zombou. Vocês dois estão exagerando. É apenas uma casa. Provavelmente estamos apenas nervosos porque é novo. Mas à medida que a manhã avançava, o desconforto deles aumentava. Eles esperavam a visita da família de Kamal mais tarde naquele dia, trazendo consigo um renomado curandeiro de Bantin. Parecia excessivo, mas depois dos acontecimentos da noite anterior, eles estavam dispostos a tentar qualquer coisa para livrar a casa de sua atmosfera perturbadora. A noite anterior tinha sido de puro terror. Eles ouviram sussurros no escuro, sons que não pertenciam a uma casa tão nova. As portas se abriram sozinhas, as sombras se moviam sem fonte e o ponto frio no corredor ficava mais frio a cada hora, mas o pior ainda estava por vir. Quando a família de Kamal chegou, a tensão era palpável. Seus pais, junto com seus irmãos, vieram em 3 carros, trazendo consigo Tok Sheikh, uma figura respeitada conhecida por sua habilidade de limpar as casas de espíritos malévolos. No momento em que Tok Sheikh saiu do carro, ele olhou para a casa e balançou a cabeça, com uma expressão sombria. Esta casa, ele murmurou, sua voz carregada de preocupação. Não está certo. Ele cumprimentou a todos com um aperto de mão firme e, quando segurou a mão de Adin, franziu a testa. Seus espíritos foram enfraquecidos, disse ele enigmaticamente. Eles foram convocados. Adin não entendeu o que ele quis dizer, mas as palavras o arrepiaram até os ossos. Tok Sheikh insistiu que Adin, Kamal e Fikri permanecessem na van enquanto ele e o pai de Kamal entravam na casa. A curandeira mal havia pisado na varanda quando o velho rádio da sala de repente começou a tocar, o volume tão alto que fez todo mundo pular. A tomada havia sido desligada na noite anterior, mas lá estava ela, tocando uma melodia assustadora. Era uma antiga canção indiana, que nenhum deles reconheceu. Os irmãos de Kamal, que esperavam ansiosamente para explorar a casa, gritaram de medo e correram de volta para os carros. O resto da família trocou olhares inquietos, mas ninguém se atreveu a se aproximar da casa. Minutos pareciam horas enquanto esperavam na van. Adin podia ver a preocupação estampada no rosto de todos, especialmente das crianças, que estavam amontoadas no banco de trás, com os olhos arregalados e cheios de medo. Adin queria confortá-los, mas não sabia o que dizer. Como você tranquiliza alguém quando você nem tem certeza de que está seguro? Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, Tok Sheikh saiu da casa, segurando algo que fez o sangue de Adin gelar. Era um grande ursinho de pelúcia marrom, que eles haviam jogado fora no dia anterior.
Eles o embrulharam em um saco de lixo preto e o deixaram na lata de lixo do lado de fora, mas aqui estava ele, como se nunca tivesse sido tocado. O coração de Adin batia forte no peito enquanto ele cutucava Kamal. Olha, ele sussurrou, apontando para o urso. Kamal ficou olhando, com o rosto pálido. Isso é impossível, ele murmurou. Nós jogamos fora. A curiosidade e o medo tomaram conta deles enquanto corriam para a lata de lixo. Kamal rasgou a sacola que eles haviam deixado para trás e descobriu que estava cheia de tijolos e roupa suja, itens que eles nunca haviam colocado ali. O ar ao redor deles parecia engrossar com uma sensação de mau presságio enquanto trocavam olhares horrorizados. Toksheik se aproximou deles com uma expressão severa. Você nunca deveria ter guardado isso em casa, ele repreendeu, sua voz cheia de raiva. Este urso está amaldiçoado. Foi a âncora que permitiu que os espíritos se manifestassem. O dia foi passando e Toksheik realizou um ritual de limpeza, borrifando sal e água benta pela casa, murmurando orações baixinho. A família de Kamal trouxe comida de um restaurante próximo e realizou um pequeno banquete, na esperança de aliviar a atmosfera opressiva. Por um momento, a casa pareceu mais leve, a tensão diminuiu à medida que o sol começou a se pôr. Mas naquela noite, enquanto a chuva caía e o vento uivava lá fora, o verdadeiro horror da casa revelou-se. Era noite de quinta-feira e a tempestade lá fora não dava sinais de diminuir. A casa estava estranhamente silenciosa, um forte contraste com o caos dos últimos dias. Os pais de Kamal, que ficaram para trás para garantir que tudo estava realmente seguro, sentaram-se com os meninos na sala de estar, a luz bruxuleante de uma única lâmpada projetando longas sombras nas paredes. Apesar da calma, Adin não conseguia afastar a sensação de que algo estava terrivelmente errado. Ele esperava que a limpeza de Toksheik livrasse a casa de qualquer mal que persistisse, mas o silêncio desconfortável parecia a calmaria antes da tempestade. Quando o relógio bateu meia-noite, a tensão na sala tornou-se quase insuportável. A mãe de Kamal sugeriu que orassem juntos e eles se reuniram em um pequeno círculo, suas vozes se misturando enquanto recitavam versículos do Alcorão. Mas assim que começaram, uma forte batida irrompeu da porta dos fundos, e o som reverberou por toda a casa. Todos congelaram, as palavras morrendo em suas gargantas. As batidas continuaram, cada vez mais insistentes, e então eles ouviram o som da água jorrando do banheiro, como se uma torneira tivesse sido deixada aberta no máximo. Adin foi o primeiro a se mover, com o coração disparado enquanto corria para a cozinha. A visão que o saudou foi impossível. A torneira da pia estava aberta, a água jorrando incontrolavelmente, embora ele não tivesse tocado nela. Ele estendeu a mão para desligá-lo, mas a torneira não abria. Me ajude! Ele gritou, e Kamal e Fikri correram para seu lado. Juntos, conseguiram fechar a torneira, mas assim que o fizeram, a água começou a fluir da torneira do banheiro. É a casa, disse o pai de Kamal, com a voz trêmula. Está com raiva. Eles não tiveram escolha a não ser cortar o abastecimento de água do interruptor principal externo. Mas, ao fazê-lo, a eletricidade da casa começou a piscar. As luzes piscavam, o ventilador de teto zumbia incontrolavelmente e o rádio, ainda desconectado, começou a tocar aquela melodia assustadora mais uma vez. O pânico tomou conta enquanto eles se amontoavam na sala, tentando entender aquela loucura. As crianças, com muito medo de falar, agarraram-se aos pais, com os olhos arregalados de terror. Adin sentiu um suor frio brotar em sua testa ao perceber que a situação estava ficando fora de controle. E então, justamente quando eles pensaram que não poderia piorar, um fedor fétido encheu o ar. A mãe de Kamal, que tinha ido verificar a panela elétrica de arroz, soltou um grito horrorizado. Adin correu para o lado dela e viu. A panela elétrica de arroz estava cheia de algo que fez seu estômago revirar. Um pedaço de fezes, fumegante e fétido, em cima do arroz recém-cozido. Adin engasgou e cambaleou para trás, mal conseguindo sair antes de vomitar. Os outros o seguiram, com os rostos contorcidos de desgosto e medo. Eles se reuniram do lado de fora sob uma chuva torrencial, com muito medo de voltar a entrar na casa. Precisamos ir embora, disse o pai de Kamal, com a voz trêmula. Este lugar está amaldiçoado. Mas partir não era uma opção. O proprietário deixou claro que eles perderiam o depósito se violassem o contrato de aluguel e não podiam se dar ao luxo de perder esse dinheiro. Eles estavam presos em um pesadelo sem saída. Naquela noite, eles dormiram no carro, com as portas trancadas e as janelas abertas apenas o suficiente para deixar entrar um pouco de ar. A chuva batia no telhado e o vento uivava, mas eles estavam exaustos demais para se importar. Eles só queriam que a noite acabasse.
Na manhã seguinte, acordaram com o churear dos pássaros, pois a tempestade finalmente havia passado. Adi sentiu uma ponta de esperança quando o sol nasceu, seus raios cortando a escuridão da noite anterior. Talvez, apenas talvez, o pior já tenha passado. Mas, ao entrarem novamente na casa, foram recebidos por uma sensação avassaladora de pavor. O ar estava espesso e pesado, as paredes pareciam ser calos e aquele fedor, fraco, mas inconfundível, ainda persistia. O pai de Kamal tomou uma decisão. Estamos saindo hoje, anunciou ele, com a voz firme. Falaremos com o proprietário e resolveremos as coisas mais tarde, mas não podemos mais ficar aqui. Eles arrumaram seus pertences em tempo recorde, enfiando roupas e itens pessoais em sacolas, ansiosos para se libertarem do domínio malévolo da casa. Mas enquanto faziam os preparativos finais para partir, o verdadeiro horror da casa tornou-se conhecido. Tudo começou com um leve cheiro de fumaça. A princípio, eles pensaram que era apenas imaginação, uma sensação de medo remanescente da noite anterior. Mas então o alarme de fumaça disparou e eles perceberam, com pânico crescente, que a casa estava pegando fogo. O incêndio começou na cozinha, onde o amaldiçoado ursinho de pelúcia foi colocado após a limpeza. As chamas ganharam vida, consumindo o urso e se espalhando rapidamente, como se a própria casa estivesse determinada a impedi-los de sair. Eles lutaram para sair, mas as chamas se espalharam mais rápido do que eles conseguiam se mover. O calor era intenso, a fumaça sufocante e o som do fogo crepitando e rugindo enchia o ar. Adi mal conseguia enxergar através da fumaça espessa, mas conseguiu agarrar a mão de Kamal, puxando-o em direção à porta da frente. Eles irromperam do lado de fora assim que o corpo de bombeiros chegou, com as sirenes tocando. Os bombeiros trabalharam rapidamente, apagando as chamas e contendo o incêndio antes que ele pudesse se espalhar para as casas vizinhas. Mas o estrago estava feito. A casa estava destruída, uma ruína carbonizada e fumegante. Enquanto estavam na entrada da garagem, observando os bombeiros apagarem as últimas chamas, Adi não pôde deixar de sentir uma estranha sensação de alívio. A casa havia desaparecido, junto com qualquer mal que os assombrasse. Mas as cicatrizes permaneceriam, uma lembrança do pesadelo que viveram. Quando o chefe dos bombeiros se aproximou deles, com o rosto sombrio, Adi sabia que haveria perguntas. Mas não houve respostas que fizessem sentido, nenhuma explicação para os horrores que testemunharam. Tudo o que sabiam era que a casa em Seremban 2 estava amaldiçoada e eles tiveram sorte de terem escapado com vida. O fim. Obrigado por assistir ao nosso podcast. Se você gostou da nossa exploração de fantasmas, criaturas míticas e lendas urbanas, por favor compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever para mais episódios emocionantes. Até a próxima vez, meus amados ouvintes.